Bom dia, hoje é o dia 22 de junho, estamos no verão aqui na Europa e eu gostaria de ler com vocês em Romanos capítulo 8, verso 15. Porque não recebestes o espírito de escravidão para outra vez estardes em temor, mas recebeste o espírito de adoção, de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. Coisa muito linda. Paulo continua nos falando da obra maravilhosa do Espírito Santo de Deus. Ele já nos disse nesse capítulo 8 que o Espírito Santo foi quem nos libertou. Foi o Espírito Santo que atesta em nosso coração que nós somos filhos de Deus e que também pertencemos ao Pai. É através desse Espírito Santo que nós podemos também combater as obras da carne na nossa vida e vivermos uma vida de justiça, uma vida santa para com Deus. E aqui nesse texto ele está dizendo que nós não recebemos um espírito de escravidão para ainda estarmos com temor, com medo, mas nós recebemos um espírito de adoção. E como filhos adotados na família de Deus, nós podemos dizer pai, Abba, papai. No direito greco-romano, uma pessoa poderia ser adotada como adulto. Um escravo, um mestre poderia transformar o seu escravo em filho. E tudo era uma questão de herança. O filho adotivo recebia o nome do pai, às vezes recebia mesmo o anel do pai, e recebia toda a herança daquele pai adotivo. E ele tinha todos os direitos como se ele fosse, inclusive, um filho natural. É desta forma que Deus nos adotou, como adultos. E nós temos um relacionamento que é completamente diferente daquele que nós tínhamos quando éramos apenas criaturas de Deus. Nós não vemos Deus mais como um pai feroz, um ditador, mas como um pai de amor. Esse mesmo pai que enviou o seu Espírito em nosso coração, em Romanos capítulo 5, verso 5, e esse Espírito derramou em nosso coração o amor de Deus. Deus é amor, nos diz João, e esse amor está agora em nosso coração. E foi o Espírito Santo que nos deu este amor. Nos últimos textos do livro de João, quando João vai falar dos discursos de Jesus antes dele ser preso pelos romanos, para ser pelo pessoal do templo e depois pelos romanos para ser crucificado, Jesus vai lavar os pés dos discípulos em João capítulo 13. E João diz que aquele ato de Jesus foi para demonstrar o amor que ele tinha para com eles. O Pai enviou o seu Filho para nos amar, para demonstrar esse amor para conosco. E um dia ele então derramou esse amor no nosso coração. Jesus diz em João capítulo 15 que ele não chamaria mais os seus discípulos de servos, mas sim de amigos. Por quê? Porque ele havia revelado aos seus discípulos tudo aquilo que ele havia recebido do Pai. Há uma grande cumplicidade entre o pai e o filho. O filho ama o pai, que ama o filho, que nos ama. E o Espírito Santo derramado em nosso coração é a prova deste grande amor que o pai e que o filho têm por nós. Esse amor de pai, que transforma completamente o nosso coração. Porque Paulo diz, escrevendo aos Coríntios, que nós somos agora então uma nova criatura, ou então uma nova criação. Por quê? Porque nós somos adotados na família de Deus e temos o Espírito de Deus em nosso coração. Isso muda completamente a nossa forma de ver Deus. Poderíamos ver Deus como aquele Senhor que nos dá um bilhetezinho, como um bilhete de loteria, e que vai nos permitir de entrar no céu. Naquele dia da nossa morte, ou então no dia do fim do mundo, a gente pega esse bilhetinho que Deus nos deu, que esse Senhor muito gentil que nos deu, a gente vive a vida como a gente quer, mas no dia da nossa morte a gente tira aquele bilhetinho e fala, obrigado pelo bilhetinho, e a gente entra no céu. Isso não seria o céu, seria o inferno. Não existe céu sem relacionamento com Deus. Alguém já disse que o céu seria um inferno para aquelas pessoas que não amam o Senhor. O relacionamento que nós temos com Deus é essencial para a nossa felicidade, agora e eterna também. O Espírito de Deus nos ajuda a clamar, a gritarmos, Pai, Abba. Todo mundo quer ter um pai
bondoso, generoso, cheio de amor. Quem não quer? E nós temos esse Pai. E esse é um presente do Espírito Santo do Senhor para nós. Ele nos dá esse clamor, esse profundo desejo que nós temos de adorar ao Senhor, de louvá-lo, de agradecê-lo pela graça de ter nos feito de cada um de nós, seus filhos. Relacionamentos completamente diferentes, não é? Não é como se você trabalhasse para um patrão. Você vive na presença de um pai. E todo o seu serviço é um serviço por amor. Porque você quer agradá-lo em todas as coisas. E você quer ser bênção para os seus irmãos. E para aqueles que ainda não são irmãos. Aqueles que não receberam a adoção do Espírito de Deus. Aqueles que ainda não clamam, Abba, Pai. Precisamos atentar para esta verdade muito importante. Nós somos filhos de Deus e recebemos um espírito de adoção, não um espírito de escravidão, um espírito de religião. Tem muita gente que pensa que primeiro eles precisam servir a Deus para receberem. Nós recebemos, aí a gente serve de todo o nosso coração, porque Ele é o nosso Pai e nós o amamos. Que Deus te abençoe.